dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está ouvindo esse podcast, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do Kaia Talks. E dessa vez a gente vai falar sobre uns assuntos que eu particularmente mais adoro falar, que são os desafios de se empreender no mercado da cannabis. Para isso a gente trouxe o Ítalo Nascimento, que é CEO e um dos fundadores da Holding Cannabis, que é um grupo de empresas que eu vou deixar ele falar melhor o que fazem e que hoje atuam de forma muito ampla, quase um 360 do mercado, né, Ítalo? É isso, muito obrigado pelo convite, estou felizão de estar aqui para a gente poder bater esse papo. E sim, a gente vem para poder garantir que o paciente tenha acesso a cannabis medicinal de forma 100% legal. E a gente acaba resolvendo vários problemas no mercado, são vários negócios, a gente vai acabar falando um pouco sobre cada um deles. Boa, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado esse convite também. E não tem como a gente não começar pelo começo, né? Então eu preciso que você conte um pouquinho, se você puder. Qual foi sua trajetória até você chegar aqui? O que você precisou passar e por que cannabis, né? Acho que essa é uma pergunta que acaba todo mundo se perguntando, né? E por que esse mercado? Sim, sem dúvidas. Primeiro que eu sou um apaixonado por cannabis há muitos e muitos anos. E eu uso cannabis desde os meus 15 anos de idade. E lá atrás eu sempre tive o sonho de trabalhar com cannabis, muito mais no mercado recreativo, adulto e tudo mais. Até pensando em sair do Brasil, seja nos Estados Unidos, Canadá e por aí vai. E quando foi em 2019, mais ou menos, eu descobri de fato o efeito terapêutico da cannabis e como ela me ajudava. Até então eu não sabia o que era sistema endocannabinoide, o que era de fato CBG, THC, CBD e por aí vai. Até que eu comecei a ter algumas ansiedades a utilizar cannabis e percebi que algumas vezes fazia bem, outras vezes fazia mal. E eu descobri que eu precisava de um acompanhamento médico para poder continuar utilizando cannabis, que é alguma coisa que eu sempre gostei. E aí eu conheci uma pessoa que conseguiu autorização para poder plantar cannabis no Brasil. Essa pessoa tinha 19 anos de idade na época. Eu falei, cara, eu não acredito. Se essa pessoa conseguiu, eu também posso, também tenho que tentar isso. E no final das contas eu sempre fui empreendedor, então eu venho do mercado de Venture Capital, trabalhei com startups durante muitos anos, então vivi inovação na prática, vi negócios morrerem, crescerem, darem certo, serem investidos, e isso tudo trouxe um aprendizado muito importante sobre o que construir e como construir. E eu sempre fui um cara que quis empreender com aquilo que eu acreditava, né? Viver o propósito, não só empreender pelo dinheiro. Eu sempre soube que resolver problemas e ajudar as pessoas era algo que fazia muito sentido, mas como transformar isso num negócio que a gente ama, que a gente queira fazer e que de fato traga sentido para a nossa vida e para a vida das pessoas. E aí, um pouco antes dessa minha jornada com cannabis, eu estava trabalhando com esportes eletrônicos, a gente estava até falando um pouco antes aqui sobre Valorant, né? E eu sempre acreditei na educação. A gente formava atletas, e ainda forma, né? A Neverest ainda forma atletas para tornarem-se jogadores profissionais de esportes eletrônicos. Um desses jogos era o Valorant. E aí, quando eu consegui, em 2019 para 20... descobri essa questão da cannabis. De 2021, eu tive a oportunidade de tirar o meu habeas corpus e comecei a cultivar cannabis no Brasil há 3 anos atrás, de forma 100% legal, e aquilo ali explodiu minha cabeça. Naquele momento, eu entendi que tudo que eu imaginava um dia poder trabalhar, seja fora do Brasil, estava começando uma história no Brasil. E aí eu comecei a perceber que essa história já tinha uma longa jornada, né? Desde 2015, muitas pessoas já estavam tendo acesso no Brasil, seja via importação ou seja até mesmo via autorização judicial. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, como é que depois de 4, 5, 6 anos ninguém sabe disso? Como é que a informação não chega nas pessoas de que existe uma possibilidade de você ter acesso legal ao tratamento com cannabis, né? E aí, naquele momento, eu falei, cara, não quero fazer mais nada na minha vida e eu quero ajudar outras pessoas a conseguirem o que eu consegui. Na época, era o direito de conseguir cultivar cannabis. E aí, junto com o Dr. Gabriel, junto com o Dr. João Pedro, hoje eles chegando em mais de 200 pessoas autorizadas para poder cultivar cannabis, eu falei, cara, é muito pequeno perto do que a gente precisa fazer. E aí a gente começa a olhar para os dados, né? Praticamente 63 milhões de brasileiros ou mais que poderiam ter acesso a cannabis medicinal para curar diversas... Curar não, né? Para tratar diversas doenças. A gente falou, porra, 220 pessoas perto de 63 milhões é muito pouco.
é muito pouco. E aí começa toda uma jornada de o que a gente precisa fazer, então, para ajudar a desenvolver o mercado no Brasil e garantir com que as pessoas tenham acesso a cannabis medicinal. Seja por meio do cultivo, seja por meio de importação, seja por meio de uma associação, seja por meio de uma farmácia, né? Quais são os meios e como a gente pode garantir com que isso aconteça. E aí eu tentei traduzir essa minha jornada de experiência com venture capital, startup, inovação, aplicada a cannabis, que é algo que eu sempre quis trabalhar. Então, como que eu posso trazer toda a experiência de vida como empreendedor para aplicar no mercado de cannabis? E aí várias nuances que a gente pode falar também de diferenças do que eu percebo. Mas eu acho que é um pouco da minha trajetória. Vou chegar lá. Mas você sabe que você falou uma coisa que eu acho bem interessante, que você falou assim, eu percebi que era muita pouca gente em 4, 5 anos... porque eu falo que a resolução de 2015, difícil chamar aquilo de marco regulatório, né? Difícil. Que é uma exceção, digamos. É praticamente um cara, se você assumir todas as responsabilidades, pode importar aí. E para todo mundo, né? Para os médicos, para o paciente, quem quer correr esse risco? Exatamente. Só que foi o começo, pelo menos, né? Sim. Assim, temos países que até hoje não tem nenhum início da coisa. Mas você sente que hoje um dos fatos das pessoas não terem mais conhecimento, mas principalmente nesse momento 2021, que o mercado era muito diferente do que ele está agora em 2024, você acha que tem um pouquinho de regulatório aí, de desafio regulatório, do porquê tanto o paciente não adere, quanto o médico não inclui a substância no seu rol, quanto a marca fica com medo de entrar no Brasil e perder dinheiro? Você acha que isso tem a ver com regulatório ou você acha que tem outros pontos aí no meio? Eu acho que tem a ver com regulatório, mas o problema raiz eu acho que é mais profundo. Porque se a gente for observar, né, o sistema do canabinoide foi descoberto praticamente 30 anos atrás. Se a gente for pegar em números. E se a gente for pegar médicos que estão atuando há 30, 40 anos atrás, eles não fazem ideia do que era. Se você for olhar hoje nas academias, né, se você for olhar na universidade, ainda não se fala de sistema do canabinoide, ainda não se fala de cannabis. Onde essas pessoas vão aprender? Então, eu acho que isso tudo tem a ver também com o proibicionismo. Eu me lembro quando eu era mais jovem, a quantidade de propagandas que eram realizadas. Meu pai é aposentado da BIM, e aí ele fala, Ítalo, na época, o que tinha de dinheiro investido exterior no Brasil para poder veicular propagandas era um absurdo. Então, todo esse estigma foi criado, e eu acho que isso criou um medo dos pacientes, um medo dos médicos, um medo da própria educação do que promover. E sempre tiveram, né, a mentira de não existe evidência científica com a utilização de cannabis. Mas também essas evidências nunca foram trazidas à luz, né? Trazidas à tona, que é o que eu acho que está acontecendo agora. Então, sim, eu acho que tem a ver com o marco regulatório, que é para dar segurança em todos os aspectos de utilização de cannabis no Brasil, mas eu acho que essa falta de regulatório tem também a ver com o proibicionismo, no qual o Brasil foi conivente durante muitos anos. E a gente está tentando mudar tudo isso através das leis e que a gente vai acabar culminando em educação, em desenvolver o mercado, em trazer informação, trazer luz, que é o que vocês estão fazendo aqui também, para a gente conseguir, de fato, chegar lá. E para a gente desenvolver o regulatório, eu acho que a gente vai ter que mostrar que toda essa história, né, que foi construída teve em algum momento essa ruptura do que funciona e do que não funciona, do que pode e do que não pode. Então, eu estava vendo uma palestra de uma pessoa chamada Paulina Popper. E aí ela deu uma palestra lá em Brasília incrível. E ela fala assim, cara, a planta sempre foi ancestral, medicinal. Quem foi que proibiu? Quem é que foi que criou e disse que não pode? Então, em algum momento da história, isso aconteceu. E eu acho que a gente precisa mostrar que isso aconteceu para, junto com as evidências científicas, junto com a educação, trazer as informações necessárias para desenvolver um regulatório, mas principalmente a conscientização do que a planta é capaz. Porque se a gente for observar a naturalidade das coisas, talvez a gente nem precisasse de regulatório para poder liberar uma planta. Por que a gente está falando de regulatório? Será que precisa falar de regulatório? É claro que quando a gente fala de medicamentos de uso controlado, sim. Mas será que é aí que a gente tem que colocar a cannabis? Eu acho que também tem um ponto de reflexão, né? Sim. De onde a gente está inserindo a cannabis. Será que a gente tem que de colocar um regulatório ao lado de um tarja preta, como o Rivotril, o Zolpidem, alprazolam e por aí vai?
Então, eu acho que são reflexões que a gente tem que se fazer também sobre como que a gente vai desenvolver o mercado, principalmente no regulatório, mas trazendo essas informações que são importantes para a gente tomar a decisão. Eu concordo muito. E aí até vou agregar aqui um ponto do que eu concordo com você e daí já te conectar na próxima pergunta. Eu acho que a gente tem que olhar... eu sempre falo que eu defendo a cannabis em todos os seus aspectos. Por quê? Porque a minha avó nunca vai comprar o tratamento dela se não tiver na Droga Raia. Então tem que ter na Droga Raia pra minha avó, para as pessoas que não têm. Pra mim, não faz sentido nenhum entrar numa Droga Raia e comprar um negócio que eu uso como eu uso um fitoterápico. Eu poderia entrar... Pode até estar dentro da farmácia, mas teria que estar fora do balcão, por exemplo. Então, assim, ou poderia estar numa loja especializada, do mesmo jeito que eu hoje entro na Veleda e compro o meu tratamento para acne, porque eu não quero fazer um tratamento com me fugiu o nome. Com medicamento Sim. mesmo, né? Eu quero fazer um tratamento mais natural. E eu acho que tem que ter a cannabis para quem não vê ela como tratamento. E que tá tudo bem. Sim. Porque não necessariamente todo uso que você faz é um tratamento. Você pode querer fazer um uso recreativo, adulto, pura e simplesmente para se divertir eventualmente e não estar buscando um benefício terapêutico, né? Porque eu sei que tem o uso contínuo que é terapêutico e eu falo eu mesma, tem dia que eu não queria que isso fosse uma terapia. Não por mal, assim. Eu queria que isso fosse a minha recreação. Eu queria que isso fosse meu momento de liberdade. Tem gente que vai fazer isso com vinho. Tem gente que vai fazer esporte. Tem gente que vai ler um livro. Poxa, pai, eu queria sentar no meu sofá, fumar um baseado e pensar no meu dia, por exemplo. E aí, isso é uma coisa que eu conecto, porque você falou de e-games, né? Dos esportes online. E, bom, a gente acaba vendo outros mercados que, assim como a cannabis, estão começando a se formar para a gente tentar entender um pouco caminhos que foram trilhados e deram certo. Não é o primeiro mercado que está surgindo e a gente precisa entender como ele vai funcionar. E aí eu queria até te perguntar, aproveitando essa sua experiência num outro mercado que também é muito novo, né? Outro dia eu estava lendo sobre a Copa do Mundo dos e-games que vai ter na Arábia Saudita e eu fiquei tipo... What? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eles comprando licença de 10 anos pra Copa do Mundo de... Olimpíadas de Games, né? Acho que chama. Sim. Daí eu queria te perguntar, você vê que a cannabis poderia se basear hoje, talvez não ela inteira, tá? Mas tem alguma coisa de cannabis que você acha que a gente poderia aproveitar a trilha de outros mercados pra facilitar esse caminho? Total. Por exemplo, no mercado dos games, dos esportes, né? A gente está falando de entretenimento. Só um dado assim, interessante. O League of Legends, a maior audiência de esportes tradicionais era do Super Bowl, 98 milhões de pessoas. E o League of Legends bateu esse número com a audiência de mais de 100 milhões de pessoas assistindo uma final de esportes. Se a gente for somar, né, a indústria dos esportes eletrônicos hoje com games, em termos de entretenimento, soma praticamente a música e o cinema juntos. E aí o que está acontecendo a forma de entretenimento, ela vai mudando, ela vai evoluindo, né? A forma de você se comunicar, de você se relacionar, ela vai evoluindo. E eu acho que a forma como a gente está se tratando, como a gente está se cuidando, ela também está evoluindo. As pessoas cada vez mais buscando produtos e alternativas naturais, que não só a cannabis, né? Que não tenham mais sintéticos, que sejam livres, e então a gente está voltando um pouco na ancestralidade. E eu acho que esse é um tipo de movimento que a gente pode fazer algum tipo de correlação. Mas olhando outros mercados, e quando eu olho para o mercado de cannabis, eu vejo que o que a gente tem aqui é falta de... como se fosse um playbook do que fazer e do que não fazer. Quando a gente olha para outros mercados, as empresas já consolidadas, algumas histórias de sucesso, a gente sabe exatamente o que aconteceu, quais foram as trilhas e o que você poderia utilizar de aprendizado com os seus próprios benchmarks de mercado. No Brasil isso não existe ainda. Então a gente tem um desafio de ter um benchmark de fora do Brasil e com o desafio de tropicalizar esse aprendizado para uma realidade brasileira. E aí, o que eu já percebi, né? Desde que eu comecei nesse mercado, muita empresa entra e muita empresa vai embora. E são pouco aquelas empresas que estão conseguindo sobreviver. Uhum. Né? Vamos dizer assim... Thiago chama isso de voo de galinha. O voo de galinha. Pum. São várias. E
E isso vai continuar acontecendo, porque o que mais tem, a galera fala assim, nossa, o mercado de cannabis agora vai explodir, esse é o momento, eu quero trabalhar com isso. Por que você sabe de cannabis, né? O que você já está aprendendo nesse mercado? Porque tudo que a gente aprendeu não foi nada ensinado de, existe um curso, existe um treinamento, existe uma universidade. Foi o mercado ensinando. Então, acho que o principal desafio é o quanto a gente tem resiliência para aprender e sobreviver nesse mercado. Isso custa dinheiro, isso custa tempo, né? Isso custa acreditar, porque cada aprendizado, cada coisa que você faz aqui nesse mercado brasileiro, você gasta dinheiro e tempo. E a maioria das vezes, isso a gente não tem retorno. E é claro, a gente aprende cada vez mais, né? O que não fazer e o que fazer. Mas isso tudo é baseado em aprendizados. E aprendizados, para mim, é experimentos. E experimentos é a gente fazer testes o dia todo, todos os dias, para descobrir o que funciona e o que não funciona. Isso vai funcionar para qualquer mercado. Mas eu acho que a grande dificuldade hoje é essa falta de conhecimento já desenvolvido de mercado para a gente se basear no que fazer e como fazer. Eu ia te perguntar agora a importância da educação, mas acho que você acabou de deixar cair. Se a gente não educar, a gente não tem como eventualmente ter um playbook, né? Porque a gente precisa trazer... A gente precisa trazer gente de fora, né? O Thiago, ele tem uma frase que eu adoro, que é: a gente precisa pregar para não convertido agora. Os convertidos, o pessoal que fumava, ou quem já viu um caso na família, Deus me livre, né? Mas para quem já viu... Eu nunca esqueço o Tarcísio, o governador de São Paulo, quando ele aprovou aquela lei do SUS. Sim. Que ele chora no palanque, ali no palácio, falando do dia que o filho dele, de 3 anos, entra correndo na casa dele porque o priminho tava convulsionando e ele não sabia o que fazer. E foi por isso que ele foi envolvido com cannabis, etc, etc. Aí eu fiquei, tá vendo? Ele não é um cara que, teoricamente, né, de alinhamento político, apoiaria o nosso mercado, mas imagina seu filho de 3 anos entrar correndo falando que o priminho tá convulsionando e você saber que essa convulsão pode ser tratada com algo que é proibido. Então eu vou te... Assim, falando de educação, onde hoje você fala assim, cara, esse buraco aqui, pode até ter gente tentando cobrir, mas é o buraco de Minerva, assim, é onde a gente tá perdendo. Aí eu não sei se é o médico, se é a população no geral, se são os legisladores, eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a sua, assim, onde tá a principal falta de conhecimento que hoje tá atrapalhando o desenvolvimento? Pô, legal, eu acho que falar de uma só é complicado, mas eu vou tentar priorizar aqui, na minha visão, né? Primeiro, sem dúvidas, médicos, prescritores. Sem dúvidas. Se a gente for observar os dados, né? De 600 mil, não sei quantos médicos... 600 mil no Brasil. E que a quantidade de médicos que prescreveram no ano passado... Ridículo. É um absurdo. E aí, depois que a gente começa a conhecer os médicos que estão prescrevendo, hoje em dia, depois de 3, 4 anos, eu falo, cara, esse cara não sabe prescrever. Me desculpem, médicos. Com todo o meu amor e carinho. E tudo bem, vai ter que aprender. Na raça, na prática. Mas isso é prejudicial para o mercado. Então, quando a gente pega casos complexos com interações medicamentosas, efeitos adversos, e aí você vem com o histórico de um cara, sei lá, com Alzheimer, Parkinson, utilizando diversos medicamentos e usa cannabis e vai dar algum pau. E aí, onde é que esse médico vai procurar uma ajuda? Onde é que esse cara vai procurar uma referência? Onde é que esse cara vai buscar alguém e falar assim, olha, tô com um caso específico aqui, como que você me ajuda? Então, eu acho que a primeira é a formação de base. A gente não tem uma formação de base. A gente estava falando da quantidade, o tempo que foi descoberto o sistema do canabinoide. E aí, o que está se desenvolvendo no Brasil. Né? O que a gente tem de educação? Eu acho que o primeiro ponto é a educação médica continuada, com evidência científica, baseada em pesquisas, e principalmente desenvolver evidências no Brasil. A gente precisa desenvolver evidência no Brasil. Urgente. A gente precisa facilitar a pesquisa. A gente precisa facilitar a tropicalização das informações que estão lá fora para a realidade do Brasil, para a realidade tropical, para a realidade econômica, para a realidade de clima, para toda a realidade que a gente tem aqui. Só 3% do Brasil fala inglês, né? Então, daquelas não sei quantas mil pesquisas que existem, a maioria é em inglês, muito médico não vai nem compreender o que está ali. Exatamente. Como é que o médico... Essa é uma barreira, a barreira da língua, né? Tem um monte de coisa para poder traduzir. Mas o médico não fala. A maioria dos médicos não falam inglês. Então, acho que essa é a primeira coisa.
Aí depois vem o que a gente estava falando, que é a conscientização de massa. Porque o que foi feito na cabeça das pessoas com 40, 50, 60 anos, com a história do proibicionismo, vai ser muito difícil. Muito difícil você pegar uma cultura totalmente enraizada. Eu estava assistindo uma vez uma palestra do Davi Vélez, e a galera, que é o fundador do Nubank, e a galera pergunta para ele assim, qual que é o grande diferencial de vocês? Aí ele devolve a pergunta, né? Qual que é o diferencial que você acha? Aí a pessoa fala assim, tecnologia, inovação, não sei o que, papai. Ele fala assim, não, meu diferencial é cultura. Porque se você pega um banco tradicional como o Itaú, por exemplo, você consegue mudar a cultura de 12 mil colaboradores? Quanto tempo você vai demorar para fazer isso? Se você conseguir fazer isso. Aí a gente pega, qual que é a cultura que está enraizada no nosso Brasil? Se a gente for olhar o que a gente tem. Como é que a gente muda essa cultura? Então, muitas vezes, o paciente, que é minha mãe, meu pai, que eu falo de cannabis, talvez ele não vá me ouvir. Mas se for um médico conservador que atende ele, cardiologista, há muito tempo, talvez ele fale, olha, isso pode funcionar. Então, acho que vem essa formação de base, não só dos médicos que estão se formando agora, mas principalmente de todos aqueles psiquiatras, neurologistas, cardiologistas e por aí vai, de muito tempo, que tem muita experiência e bagagem para poder colocar essa experiência num sistema novo que vai ser um aprendizado para eles. Então, acho que é isso que falta, assim, para a gente desenvolver o mercado no Brasil. Muito legal. E aí, uma pergunta. Bom, eu e você vivemos o drama de financiamento, investimento, conta em banco, né? Você mencionou Nubank e Itaú. Poxa, eu tenho diversos clientes que têm problemas em abrir contas. Normalmente o pessoal que presta mais serviço, assim, acaba não batendo tanto nisso. Mas para quem tem produto envolvido, as associações em si, eu já ouvi dramas mil de conta fechada e o PagSeguro demora não sei quanto tempo para retornar o dinheiro que estava em caixa. Porque você deu ok num termos de uso lá que dizia que você não podia fazer para tal coisa, que obviamente você não leu, porque ninguém nunca baixou o termos de uso e leu de verdade, que deveríamos, que a gente sai dando check em um monte de coisa que a gente nem sabe o que está escrito. Por que o pessoal com dinheiro, pensando tanto em banco, falando de empréstimo, financiamento, quanto o mercado do qual você vem, que é o de Venture Capital, precisa se envolver, ou não, na sua opinião, para a gente conseguir dar essa passada mais larga? Porque todo mundo fala do dinheiro. Todo mundo quer ver o mercado da cannabis na época dele dos bilhões. Ninguém parece estar investindo enquanto ele ainda está nos milhões pra gente chegar nos mais bilhões, né? Sim. Como que você vê um pouco esse tempo, esse tema? Cara, complicado, porque se a gente tem uma empresa nos Estados Unidos para poder conseguir fazer toda a operação de exportação de produto para cá. Até lá, o tema dinheiro bancário e transações com palavras cannabis é um desafio total. Um drama. Para você conseguir abrir uma conta lá, a gente teve que pensar em nome de outra empresa, porque cannabis e aí não sei o que, papapá. Então, já começa toda uma história de tributária de como você consegue fazer isso fora do Brasil. Aí você vem para o Brasil, complica mais ainda, né? Desde gateway de pagamento até você conseguir cuidar de uma parte tributária muito bem. E aí quando a gente olha para todos esses desafios regulatórios, investidores institucionais, investidores mais preparados, têm muito medo de investir. Porque a gente está dependendo de uma canetada. Então, todo um negócio montado, por exemplo, numa 660, todo um negócio que é montado em torno de uma associação, é um negócio arriscadíssimo, que você depende de uma canetada. Então, para construir um negócio no Brasil de longo prazo, você tem que conseguir justificar que tudo bem, você pode estar até transitando por esses momentos de 660, de associação. Mas a visão tem que ser uma visão de longo prazo. E aí você tem que conseguir, no meu entendimento, né, entender que o mercado ele vai acontecer e que a maioria das empresas que têm morrido, elas têm morrido por querer viver à frente do seu tempo. E eu digo isso porque eu já fui assim. Lá atrás, quando a gente começou, que eu falei, cara, agora que eu consegui a autorização para cultivar, vamos levar isso para todo mundo, sei que todo mundo precisa saber disso.
ainda muito à frente do tempo. A gente fala, não é isso que o mercado... Agora, calma, o mercado não está nesse timing. É outro time. A gente está no time de educação, a gente está no time de preparação dos médicos. Esquece qualquer coisa que seja fora isso. A gente está num timing de indústria farmacêutica 327 com produtos limitados ainda. E existe, então, uma grande oportunidade nas associações e na 660. Por quanto tempo? Então, saber olhar para isso e falar para o investidor, olha, existe o risco de uma associação, existe um risco de uma 660, mas isso daqui faz parte de uma jornada para o que a gente está construindo lá na frente. Sim, perfeito. De uma 327, por exemplo. Porque é difícil você estar lá agora, porque o mercado está se desenvolvendo. E se você for olhar, né, as grandes indústrias que já estão posicionadas como os players, eles já vieram de outros carnavais com muito dinheiro e de uma indústria que talvez seja diferente do que eu acredito. Sim. Como modelo, sim, como indústria farmacêutica, como propagandista, como a mercantilização da saúde. Então, acho que tem esse movimento de... existem muitos riscos. E esse mercado agora talvez seja um dos mais arriscados de todos no Brasil que a gente está falando. E os investidores vão ter medo de colocar dinheiro. Agora, a gente tem que mostrar que somos capazes e estamos preparados para todas essas adversidades. O mercado vai continuar batendo, independente de ser eu, de ser você, qualquer um. Alguém vai ter que ter resiliência para absorver essa pancada, para aprender e utilizar isso como construção para um próximo passo. Pode ser que seja mais fácil para alguém que vai entrar com um mercado que esteja ali mais desenvolvido, mas eu acho que essa experiência de quem está construindo é o que vai fazer a grande diferença. E aí o que eu percebo das empresas que estão morrendo, elas estão vivendo muito na frente ou vivendo só o presente, mas como é que é o entendimento no mercado do que vai ser daqui a 6 anos, de onde a gente está hoje e quais são os estágios que a gente vai percorrer até chegar lá. Existe um playbook? Não existe. Aí a gente olha lá para fora o que aconteceu e a gente tenta tropicalizar. É o que vai acontecer? Provavelmente não. Sim. Mas a gente está se preparando para isso. E se as pessoas não estiverem preparadas, não vai ter dinheiro. E aí todo mundo fala assim, porra, tem grana sobrando no mercado, tá tudo mais. Tem. Mas quando eu olho para investimento, e aí com o mercado de venture capital, os investidores, eles não estão comprando uma ideia. Eles estão comprando 2 coisas. Uma, os empreendedores. E segunda, qual que é o tamanho dessa oportunidade e como você tem capacidade de executar essa oportunidade. Para mim, são os 2 fatores mais importantes. Que aí a gente vai falar de equipe, de time, equipe e tudo mais. Mas se você não tiver uma equipe e uma boa visão de como chegar lá, cara, você não vai conseguir e é o que mais está acontecendo agora. E assim, não existe regra, assim, a gente está descobrindo. Mas aí até tem uma coisa perfeita a sua colocação, eu concordo, 100% com tudo que você falou, inclusive trago aqui uma frase que o Marco Algorta, que é um uruguaio brasileiro, que era o presidente das empresas da cannabis do Uruguai, da Associação de Empresas de Cannabis do Uruguai. Então ele fala, né, o que eu mais ouvi foi lamentação. Era todo mundo dono de empresa, eu era o presidente da associação, então todo mundo me ligava para falar problema. Nunca para falar coisa boa, porque queria que a associação... E o que aconteceu lá foi terrível. Não, terrível. Ele fala, né, ele tem um podcast antigo com a gente, que a gente fala, mas e aí, como é que foi o dia, né, que vocês conseguiram a liberação, Mujica? Ele, pior lei do mundo. Pô, pra ter feito aquela lei de 2014, todo mundo que tava no mercado olhou pra lei e falou, não vai funcionar. Só que tinha uma lei. Então dava pra começar. Mas ele falou uma coisa uma vez que eu acho muito interessante, que ele falou assim, Maria, as pessoas lembram do primeiro e do melhor. Normalmente. Então, você tem várias empresas conhecidas e tal, mas você fala no chocolate, ainda vem muito Nestlé. Aí tem a Lindt. Por quê? Porque é a mais top. E a Nestlé é a que você mais vê na prateleira. Então você lembra da primeira, né? Como se fosse a Nestlé, a que mais vende. E você lembra da melhor qualidade, etc e tal. Quem passa o facão na frente, então quem tá abrindo o caminho, toma todos os rasgos. Todos, assim. De todos os lados. De todos os lados. Quem vem atrás, vem com o caminho já mais pavimentado. Sim. Só que vem em bando. Vem em bando. Então vem numa concorrência, numa competição que ou você é agressivo, então, né, que nem a gente hoje em dia vê bens de consumo.
Eu vendia fralda. Meu, tem a Pampers. Todo mundo que vier depois de Pampers vai brigar por preço. Sim. Porque Pampers, é a mais conhecida no mundo inteiro. A da P&G, a mais antiga, os bebês mais lindinhos na capa. Então todo mundo sabe que Pampers é a top. Aí daí pra baixo, ou você ataca em preço, ou você ataca em posicionamento, em alguma coisa. Por que eu tô falando isso? Muito se escuta falar de inovação e tecnologia nesse mercado. Eu achei muito legal o que você trouxe do cara do Nubank. Porque todo mundo olha pro Nubank e pra tudo que hoje em dia Rappi, iFood, e acha que é o aplicativo que fez eles chegarem. É a tecnologia. Aí que, nossa, foi muito inovador. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu sinto que é muito sobre a solução proposta. Menos, às vezes, sobre até o problema em si que levou àquela solução. E mais sobre como a pessoa, que foi exatamente o que você falou, como a pessoa pensa em trilhar aquele caminho e como ela vai pegar uma fatia dessa oportunidade que tá ali no problema inicial da empresa. Como que você enxerga isso, até para depois a gente falar de time? Vamos dizer que tem uma pessoa querendo abrir uma empresa. Ela sabe que tem um grande problema. Por que usar inovação e tecnologia? Ou por que não usar inovação e tecnologia na hora de pensar numa solução? Cara, muito importante, porque todo mundo acha que inovação precisa ter tecnologia e tecnologia é inovação. Às vezes você tem tecnologia que não está inovando e às vezes você está inovando e não está usando tecnologia nenhuma. E para mim a tecnologia ela não é o fim, ela é o meio para você alcançar alguma coisa, para você chegar em algum resultado. Então, essa fala do Davi Vélez é muito foda, porque quando você pensa que o grande diferencial são as pessoas, é a cultura, e aí tudo vai ser traduzido em cima disso, né? Então, eu não gosto de tratar a inovação e a tecnologia como um departamento. Eu não acho que existe um departamento de inovação. Ou a empresa é inovadora ou ela não é inovadora. Não existe assim, squad de inovação. Ou todo mundo inova, ou não existe inovação na empresa. Não existe negócio de assim, tô montando um departamento de inovação. Cara, tá errado. Tá errado essa maluquice aí. Porque, você vai criar um squad de inovação, tem que estar todo mundo inovando. Sim. Aí a gente vai falar de tecnologia. Hoje a tecnologia, ela tem ajudado muito para várias coisas que a gente tá fazendo. Mas, às vezes, a tecnologia, ela pode ser muito rudimentar. A gente tava falando aqui de construir landing pages, né? Você falou, aqui todo mundo sabe construir uma landing page. A gente está construindo as coisas muito rápidos. Está inovando, usando tecnologia rápida, barata. Precisa ser um aplicativo. Então, dentro dessa fala da Vélez, ele até fala assim, uma das primeiras tecnologias a lançar inteligência artificial dentro do aplicativo não foi o Nubank. Isso veio de vários outros bancos. Mas isso não quer dizer que vai o tornar mais competitivo. Sim. E aí, nessa hora, escolher as pessoas certas para trabalhar. Porque tudo que você tá falando, se o time inteiro não pensa desse jeito, e eu concordo super com você, eu nunca esqueço na P&G que eles contrataram pessoas para formar um time de sustentabilidade. E eu olhava e falava, vendendo fralda? Pode Como contratar assim? O que você quiser, cara. A sustentabilidade é a fralda de pano. Sim. Não acho que vai dar certo. Como que você entende essa construção de equipe? E aí eu coloco em 2 patamares, tá? Porque a gente tem a equipe que tá no dia a dia, e a gente tem a equipe que eu falo que aqui dentro da CAIA, por exemplo, a gente acaba chamando de liderança, mas eu sinto que é um pouco quem tá no brainstorming, quem não tá só na execução. Uhum. Porque são pessoas diferentes, na minha opinião. Aí eu queria até ouvir isso de você. Você sente que tem um perfil diferente nesses 2? E o que elas têm que ter em comum que talvez numa outra empresa, tipo, se a gente estivesse aqui abrindo empresas de fintech, talvez a gente não estivesse pensando, mas por ser cannabis a gente tem que considerar. Cara, assim, toda vez que a gente vai falar de startup, porque toda vez que eu penso em inovação, eu lembro de startup, né? Uhum. E uma startup, numa definição do Steve Blank, que é um cara muito foda, ele fala que uma startup é uma organização que está em busca de um modelo de negócio que seja repetível e escalável. E aí quando a gente fala, o que é um negócio repetível, o que é um negócio escalável? Se eu for abrir hoje uma lanchonete e tiver que vender 1000 sanduíches, eu vou ter que comprar 1000 sanduíches. Sim. Se eu tenho um Spotify e eu vendo 1000 assinaturas, meu custo é praticamente o mesmo. Então, eu sempre, quando a gente vai criar negócios, eu falo, a gente tem que pensar como startup.
Porque startup está sempre em busca de um modelo de negócio que seja repetível, escalável, e a gente sempre está buscando ser enxuto. Fazer validação, experimento, e no final das contas é sobre trazer resultados. Então, quando a gente fala de construir uma cultura, a gente está falando principalmente de equipe, de pessoas. E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente tem que, na minha cabeça, número 1, number 1, fit cultural. Que é antes mesmo de soft skills e hard skills. Que às vezes são coisas que a pessoa vai aprender que um fit cultural, ou essa pessoa tem, ou essa pessoa não tem. Sim. Ou fez parte da construção da vida dela até aqui, ou não fez parte. Tem coisas que não se ensina, respeito e outras coisas mais. Agora, tem coisas, temas do mercado de cannabis, a pessoa pode ser ensinado. Um tema de marketing, ela pode ser ensinado. Então, eu acho que hoje, uma das principais coisas mais importantes para uma construção de uma cultura forte, de uma inovação, seja por tecnologia ou não, é baseada em pessoas. E aí, eu acredito muito nos métodos. Então, o método de planejamento lá a gente usa os OKRs. Para fazer experimentos a gente usa ele em startup. Então, eu sempre digo, qual é o método que a gente está utilizando para garantir que a gente tenha um objetivo, uma métrica de sucesso e saber se está dando certo ou não. Eu acho que uma das coisas mais importantes do que a gente faz é fazer, medir se deu certo ou não e faz de novo. E faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. A gente vai errar 80% das vezes. No Pareto, 20% a gente vai acertar. Mas se eu não tiver essa habilidade de experimentar, eu provavelmente vou ficar estagnado e vou demorar muito para aprender. Isso também está relacionado com quem abre o facão, quem está fazendo o mercado. Porque hoje você fala assim, cara, você prefere copiar ou ser copiado? Beleza, copiar, talvez você consiga até copiar mais rápido. Não tive problema nenhum, eu vou ali e desenvolvo. Mas você sempre vai estar atrás. Porque alguém está descobrindo o que fazer. Quando você está copiando, já não é mais isso, já é outra coisa. Sim. Já mudou. Então, quem é que está descobrindo as coisas que tem que ser feitas? Quem está experimentando. E eu sempre falo uma cultura internamente nossa lá, né? Se for para errar, erre rápido. Se for para matar o teu negócio, que você mesmo mate ele. Não depende de ninguém. Não depende de ninguém. Se alguém vai matar o teu negócio, é você mesmo. E eu sempre falo, eu sempre falo todos os dias, a gente está aqui para matar o nosso negócio. Legal. Todos os dias a gente está aqui para matar o nosso negócio. Mas por quê? Porque a gente tem que criar alguma coisa nova que vai substituir o que a gente está fazendo, porque a gente vai fazer melhor. Sim. E se a gente não fizer isso, alguém vai fazer. Total. Então, estar desenvolvendo o mercado é ter a cultura de inovar. E o que é inovar? Experimentar todos os dias, rápido, barato, sobre o que fazer, sobre o que desenvolver. Isso também parte de copiar as coisas. Então, é lógico, quantas vezes a gente olha alguma coisa que está funcionando no mercado e fala, pô, vamos experimentar, vamos fazer. E a gente faz uma primeira vez e fala, beleza, vamos fazer diferente. E aí, o que a gente pode desenvolver em cima disso? Então, é muito menos sobre olhar. Eu sempre falo pra galera, esquece o que o pessoal tá fazendo. Faz aqui o nosso, vamos fazer o nosso aqui. E vai dar certo lá no final das contas. E às vezes você percebe que você tá fazendo igual alguém, mas com caminhos diferentes, com validações diferentes. Então, acho que inovar com equipe é você ter essa cabeça de experimentação, de saber que não existe nem certo nem errado. E que eu sempre falo para os investidores, né? Boa parte do investimento deles é para fazer experimentos. Sim. É para errar na maioria das vezes. Porque alguém vai ter que errar para ensinar para todo mundo como que tem que fazer. Sim. Muito legal. E é engraçado porque você tinha falado lá atrás de mitigar riscos, né? E como que a gente pode trabalhar exatamente nesse conceito de startup. Eu sempre falo assim, a gente não é fintech. Né? Então, assim, nada contra fintechs, pelo amor de Deus. Mas, tipo, hoje, se eu penso assim na Wise, cara, a Wise tinha 12 caminhos pra olhar, ver o que tinha sido feito, já tinha outras coisas de câmbio, já tinha banco digital, né, com aqueles cartões Visa Travel Money. Aí outro dia alguém me falou da Wise como se fosse a maior inovação do mundo. Eu fiquei, gente, é o Visa Travel Money muito melhorado, entendeu? E que é um caminho muito legal. Mas é uma inovação pequena se a gente for pensar. Quando a gente está pensando em inovar como as coisas de cannabis que a gente está fazendo, é uma inovação grande. Sim. Você está partindo do zero muitas vezes. Sim. Como mitigar riscos quando não há
Você falou do benchmark internacional, né? Pô, aqui no Brasil você sabe melhor que eu. Tá muito difícil usar alguma coisa da gringa pra pensar pra cá. Porque nada aqui no Brasil tá caminhando do jeito que nenhum outro país caminhou. Então sempre fico assim, mas existe isso nos Estados Unidos. Eu falo, gente, vocês já foram pra Califórnia? Na boa, velho. O Brasil vai demorar pra ser Califórnia mais 100 anos. E eu tô falando aqui de calçada boa pra andar. Sabe, é que você mora em Brasília, então você não sabe o que é esse drama de não ter calçada. Mas, pô, aqui em São Paulo, por exemplo, você tem uma cidade agradável. Como mitigar riscos de uma maneira a proteger a empresa? Porque até quando você fala assim, se for pra alguém acabar com a empresa, que seja você, né? Uhum. E faça isso, tente... O mais rápido possível. Isso. Mas como proteger a ideia principal, o core daquela empresa? Porque toda startup tem 1000 bracinhos, só que ela tem um corpo, né, normalmente. Alguma coisa que fez ela pensar. No seu caso, facilitar o acesso ao tratamento por todas as suas vias, até onde eu entendo. No caso da Caia, foi facilitar o acesso à informação. Se é dado, se é blog, se é anuário, se é curso, a gente ainda tá entendendo. Mas o nosso negócio é a informação. Como que você acha que os empreendedores hoje podem olhar para isso? E para quem tá ouvindo a gente tem muita gente que escuta esse podcast porque quer trabalhar com cannabis. Se você fosse contratar alguém hoje, programador, que é um bichinho raro. Hoje em dia é o Pokémon mais raro que a gente tá tendo aí no mercado de startups. Como ele pode te ajudar a mitigar um risco e a proteger sua empresa, ainda inovando e ainda criando coisa nova todo dia? Putz, sério, muito boa essa pergunta, muito foda. Primeiro, assim, que a cannabis ela tem um ponto muito interessante, que é a gente pode trabalhar em várias teses de verticais. Então, na cannabis a gente tem o mais tradicional, que é o Health Tech, está falando de saúde, a gente tem o Legal Tech, a gente tem a parte de logística, a gente tem a parte de dados. Então, a cannabis, ela conversa em várias verticais. Isso é muito massa, porque hoje, se a gente for pensar em toda a cadeia, desde a produção, rastreabilidade, até chegar na casa do cliente, são vários desafios que passam por vários caminhos de dado, de tecnologia, de informação, de financeiro, de marketing, e por aí vai. Então, acho que existem várias teses para a gente poder trabalhar. E aí você estava comentando, uma delas é fintech. Que eu acho que o mercado de inovação financeira para o mercado de cannabis ainda é muito frágil. A gente precisa de muita coisa para poder inovar. Então, empreendedores, por favor, ajudem com isso daí. E aí, como que a gente pode ajudar a mitigar esses riscos, né? Cara, uma das coisas importantes que a gente sempre fala, e eu penso quando a gente está conversando com os investidores, vai dar pau. Vai dar pau. Vai dar errado. O que a gente colocou no papel, o que a gente colocou, vai dar errado. É claro que fazer o planejamento e criar toda uma estrutura demonstra, inclusive, a habilidade necessária para desenvolver tudo aquilo ali. Mas o que está na planilha, o que está no PowerPoint, o que está no dado, aceita qualquer coisa. Você mexe 2 pauzinhos ali e vai para qualquer lado. Então, como é que eu mitigo esse risco? Eu acho que a capacidade de adaptação rápida. Darwinismo. Não vai sobreviver o mais forte. Vai sobreviver aquele que se adapta melhor. Essa que é a realidade. Então, como é que as pessoas, seja um desenvolvedor, seja uma pessoa de marketing, pode me ajudar a mitigar o risco? A capacidade de adaptabilidade. A capacidade da gente se mover rápido e conseguir se adequar a qualquer que seja uma pancada, seja regulatório, seja legislativo, seja tributário. Isso eu acho que é uma capacidade que a equipe tem que ter. Agora, assim, o que eu sempre falo, né? Se a gente for pegar do básico, faz uma análise SWOT. Tão simples quanto. Tão simples quanto, né? Tipo assim, quem são os seus concorrentes, quais são as forças, as ameaças, as fraquezas, as oportunidades. Qual é o risco regulatório? Se der pau no regulatório, que vai dar? O que você vai fazer? Então, eu acho que mitigar riscos é você ter no plano da cannabis, né? Plano A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E quando a gente pensou na cannabis, a gente pensou muito bem nisso, porque quando a gente fala hoje de verticais, né? Hoje está na área de educação, na área de produção de medicamentos, a gente apoia associações. Por quê? Porque é 660, é 327, é a associação, e tudo isso faz parte do mercado. Isso tudo faz parte de uma transição.
E a gente não pode só viver lá na frente, a gente tem que viver isso tudo que está acontecendo. Então, quando a gente fala hoje, né, no meu caso, como cannabis, como é que eu mitigo o risco? Olha, existem vários caminhos para se chegar lá. E existem vários momentos desses caminhos. E aí, a diluição de risco, no nosso caso, a gente está experimentando e tentando várias coisas. Algumas delas não vão dar certo e algumas vão dar. E eu diria que a maioria delas vai dar errado. E os 20% vai dar certo. Mas é esses 20% que vai fazer a gente chegar lá. E se a gente tem a capacidade de se adaptar à resiliência, a gente vai conseguir resolver isso daí. E aí vem o segundo passo, é que a gente precisa de dinheiro para poder financiar tudo isso, financiar essa loucura, financiar esse sonho. E é sobre isso, é sobre mostrar a capacidade de planejamento, de adaptabilidade e mostrar que todos os riscos existem, que vai dar pau, que tudo isso vai acontecer, mas se acontecer, você pode ir por aqui, você pode ir por ali, e você demonstrar que existem caminhos para você se adaptar e que você não vai morrer. Legal. Eu acho que é por aí. Agora eu vou pedir para você deixar um conselho e uma dica, mas para dois públicos diferentes. Então eu vou separar, tá? Primeiro, para quem quer empreender. E segundo, para quem quer trabalhar na cannabis. Porque eu falo que trabalhar para uma empresa de cannabis, você é um empreendedor um pouco. Você tem que ter um pouco essa cabeça de empreendedor, justamente o que você estava falando agora. Então, primeiro, seu conselho e sua dica para quem fala, não, o sonho da minha vida é ter meu CNPJ. Vai trabalhar numa empresa de cannabis, aprender com essa empresa para depois você empreender. Maravilhoso. E eu sempre falo, né? A gente aqui dentro tenta praticar o intraempreendedorismo. Legal. Então, a gente vai criar novos negócios, a gente vai criar novas oportunidades. E eu prefiro desenvolver essas oportunidades internamente. Eu preciso encontrar o próximo CEO do negócio que a gente vai estar tocando, que a gente vai estar... que tem que ser uma pessoa que compra o propósito. E essa pessoa, você não vai abrir uma vaga e fala assim, eu preciso agora de um CEO para poder tocar XPTO. Nunca vi vaga de CEO também. Sabe? Então, como é que a gente desenvolve isso? Porra, tem um baita problema interno e eu tenho um cara muito bom que pode tocar esse negócio. Então, eu acredito no intraempreendedorismo. Eu acredito que existem diversos desafios e problemas para se resolverem. Seja na cannabis, seja em qualquer outro negócio. Eu acho que pontapé inicial vai trabalhar numa empresa de cannabis, vai descobrir quais são os desafios, vai descobrir quais são os problemas, vai fazer diferente, vai ver o que a galera tá fazendo e vai procurar fazer um caminho diferente, vai aprender com eles. Isso para quem quer empreender, né? Para quem quer trabalhar com cannabis, e acho que vale também para quem quer empreender, eu acho que antes de qualquer coisa, vai dar uma lida, vai estudar. O que você sabe de cannabis? A pessoa não sabe nada. A pessoa acha que o mercado de cannabis é fumar maconha. Então, assim, e eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu já fui um empreendedor que estava lá do outro lado, olhando o mercado. Putz, eu falo assim, nossa, como eu era idiota há 4 anos atrás. Mas tudo bem, maturidade. E aí eu aprendi com o mercado me ensinando. Isso é muito legal. Então, acho que é sobre isso, né? De a gente poder olhar para o que o mercado está trazendo, olhar para essas oportunidades, acreditar e desenvolver. E sim, procure apoio, procure empresas, procure parceiros para desenvolver o projeto. Eu acho que hoje existem grandes problemas e grandes desafios e o que falta é gente boa. Sim. Sério mesmo. Eu olho assim, a gente tem 1001 coisas para fazer e aí o que falta é gente boa. Sim. Eu queria gente boa para trabalhar com a gente. E eu vou falar a verdade, aqui agora eu vou dar uma opinião própria também de empreendedora. Eu acho que essas pessoas estão aí. Sim. Mas eu acho que ainda existem muitos... Eu falo, o shadow ban do Instagram, por exemplo. Por mais besta que seja. Sim. Cara, sabe qual que é o meu maior drama? Todas as vezes que minha mãe me liga, desesperada, pra confirmar o @, da Kaya Mind, porque ela tá com alguma amiga que tá precisando muito, ou porque tem uma mãe que tá... E ela não consegue achar o Instagram pra pegar o WhatsApp do comercial. Aí eu fico louca, que eu falo, pô, tô me matando. Eu tiro a letra que você não quer, eu protejo a imagem, né? Eu não faço apologia. E mesmo assim, a pessoa colocando o @ exato, não aparece a conta. E aí é muito difícil, né? Pra quem trabalha com ads, por exemplo, que eu sei que vocês... Caraca, eu, por exemplo, alguém falou assim, abre a conta lá do Facebook Ads uma vez.
O mínimo é por $200. No dia seguinte, eu não tinha mais os $200 porque bloquearam a conta e eu não consigo tirar de lá. Eu fiquei, que bom. Beijos, $200, tchau. Foi só pra fingir que a gente tava abrindo uma conta e já ia perder. Então, eu acho que essas pessoas, elas estão aí. Mas eu não sei o quanto elas conseguem chegar na gente também, sabe? Por isso que a gente tava falando antes de vaga e tal. Eu adoro, por exemplo, a Cannabis Empregos. Que é hoje uma startup de como se fosse um Cato da cannabis. Só que eu nunca só subo lá. Por exemplo, a gente tem muito costume aqui de ou LinkedIn, ou muita gente aqui, por exemplo, uma época que a gente queria muito só mulher, porque a empresa tava com muito homem. Pô, a gente olhou pra todas as mulheres e falaram, vocês fazem parte de algum grupo de feminismo? Alguma coisa de dança? Alguma coisa que só tenha mais mulher no grupo? Manda lá a vaga. Essas mulheres vão encaminhar pra outras mulheres. E aí, cara, foi quando a gente descobriu pessoas que nunca chegariam até a gente se a gente tivesse só no nosso LinkedIn, só no nosso Instagram, só na Cannabis Empregos. Porque às vezes até são pessoas alinhadas com o propósito, mas que estavam... a gente estava falando da redatora da Caia. Ela era do Get Ninjas. Por que ela estaria olhando pra coisa de cannabis, assim, pra emprego, sabe? Mas, eventualmente, a gente conseguiu chegar nela por conta de um grupo de mulheres feministas que ficavam trocando coisa de leitura feminista e alguém encaminhou pra alguém, que encaminhou pra alguém, que ela mandou o currículo. Ou seja... Olha quanta volta pra poder conseguir chegar. E é isso, porque eu fico observando que a gente, dentro da bolha, tudo funciona muito bem. Todo mundo se conhece, porque tá, mas a gente tem que furar a bolha, a gente tem que ir pra fora, a gente tá falando sobre isso também, né? De ir pra fora. E aí, dentro desse processo de educação, atrair essas pessoas de fora, como que a gente faz isso, né? E aí, uma das coisas que a gente tropicalizou, que já existe lá fora, foi uma plataforma que a gente tá chamando de Canadocs, que é uma plataforma de evidência científica, que a gente conseguiu traduzir 7.000 artigos para os médicos poderem ter acesso. A gente foi criticado várias vezes por fazer uma série de coisas nesse sentido, mas o mercado precisa. Os médicos não falam inglês. Eles não conseguem usar uma ferramenta de tradução. Sim. Então, quando a gente fala de trazer gente e pensar no que desenvolver, é sobre isso. O que a gente tem que desenvolver para ajudar o mercado? Tropicalizando lá de fora, trazendo, traduzindo e por aí vai. Então, hoje, dentro do Grupo Cannabis, uma das principais missões nossa é a parte de educação, é a parte de evidência científica, é a parte de trazer luz para que todo mundo saiba o que é e como fazer. Porque todo o resto eu acho que vai ser consequência do que a gente está construindo agora como educação, como base de mercado. E tudo bem, faz parte, é doloroso pra caramba agora, mas lá na frente a gente vai olhar e falar assim, nossa, eu fiz parte dessa construção e a gente ajudou a desenvolver, fazer o shape do mercado do jeitinho que tem que ser. Sim. Com todos os desafios, com todos os problemas. E fica aqui um convite sincero, né, para todo mundo, para os empreendedores, para os médicos, para os pacientes, para quem também não acredita, não espere precisar para apoiar. Eu acho que é isso. Não espere precisar para apoiar. É muito importante a gente olhar para tudo isso que a gente está construindo agora e entender que as pessoas precisam. E a gente está fazendo isso por essas pessoas. No final das contas, é sobre isso. É isso. Eu também falo muito isso, mas eu gostaria de ter descoberto o cannabis sem a minha irmã estar tomando Ritalina e eu estar buscando uma alternativa para ela com 9 anos não ter cara de chapada, porque era o único jeito que conseguiam fazer ela ficar quieta no colégio. Então, é muito duro quando você precisa e aí você vai atrás. Então, acho que essa fala do Ítalo é muito importante. A gente fala muito aqui, se você tem essa vontade, se seu sonho é cannabis, pensa onde você consegue agregar no mercado. Onde você vai trazer um diferencial. Então, seja começando trabalhando numa empresa, seja continuando no seu emprego e estudando. Eu acabo sempre contando essa minha história, mas eu trabalhei na P&G vendendo fraldas 3 anos, enquanto eu tinha um canal de conteúdo para cannabis. Eu escrevia texto para blog à noite, mas o meu dia a dia era vender fralda. Por quê? Porque eu ainda estava entendendo.
Imagina se eu tivesse empreendido de verdade, assim, saído do meu emprego em 2015 pra só trabalhar com cannabis, provavelmente não tinha Kaya Mind e eu já tava de volta, sei lá, numa Danone da vida, que ia ter dado tudo errado, porque eu não sabia o suficiente. Falta de dinheiro. Falta de dinheiro, imagina em 2015 ainda, ia ser uma loucura isso. Então, assim, cada um vai ter o seu caminho, né? Mas eu acho muito legal a história da cannabis, porque eles pensam nos problemas do mercado e, mais do que isso, se a solução tem sentido com aquele problema que foi colocado. Às vezes o problema é falta de informação, mas não adianta disponibilizar pesquisa científica em inglês, porque só 3% do Brasil fala inglês. Então não é qualquer solução que funciona para o problema. Então fica o nosso convite aqui a conheçam a cannabis, conheçam as soluções deles. Se o seu sonho é trabalhar com cannabis, lá é um lugar que tem muito espaço para diferentes colaboradores. Muita empresa não tem isso, né, gente? Se você não é um farmacêutico, etc., você não vai entrar. E não importa qual é a sua área. Se você quer trabalhar com cannabis, se você acredita no propósito, sempre vai ter uma oportunidade para você. É isso aí. Ítalo, muito obrigada. Eu que agradeço pelo aqui. convite. Que bate-papo gostoso. Muito obrigado pelo convite. Imagina. É isso. É isso. Gente, a gente fica até a próxima. A gente vai deixar aqui todas as redes, porque como você viu, a Cannabis tem várias empresas e cada uma delas tem o seu próprio Instagram, seu próprio site. A gente vai deixar tudo na descrição do vídeo e na descrição, né, do podcast também. Muito obrigada por estar aqui com a gente até o fim e até o próximo Kaya Talks. Obrigado.